Boa noite a todas, a todos. Agora são 19 horas. Eu sou a professora Débora. Nessa nossa primeira aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre o licenciamento ambiental e os impactos ambientais. Então, a gente não vai entrar na questão das novas atualizações, né, futuras atualizações do licenciamento ambiental hoje, só na próxima aula. Também gostaria de pedir, né, para os alunos que não podem estar hoje, que estejam aí na nossa próxima aula, porque eu sempre trago algumas dinâmicas e a gente só consegue fazer a dinâmica com a presença de vocês, tá bom? Eu sou a professora Débora, tenho o doutorado em meio ambiente, eu sou formada em turismo e geografia. Eu tenho mestrado em engenharia de biosistemas, que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, na UF. Eu trabalhei com políticas públicas e recursos hídricos. E o doutorado interdisciplinar em meio ambiente, na UERJ, também aqui no Rio de Janeiro. E uma parte dele eu fiz na França, tá? E eu trabalhei nessa área de impactos socioambiental, governança, gestão costeira. E com o caminhar aí a minha caminhada profissional, eu fui me direcionando para o campo da sustentabilidade e ESG. Hoje eu atuo como consultora, tá, nessa área de ESG e biodiversidade, tá? Então, implantação de ESG em empresas, sustentabilidade e licenciamento ambiental. Aqui do lado direito eu tenho o QR Code, né, do meu LinkedIn. Me adicionem no LinkedIn. Eu vou ficar muito feliz, né, de ter vocês aí no nosso, trocar o nosso networking, né? Eu sempre coloco muitas informações aí dessa área de ESG, mini cursos gratuitos também. Então é bacana aí para vocês ficarem atualizados no que está acontecendo aí nesse mundo da sustentabilidade. Eu vou colocar, né, esse vídeo para vocês assistirem. Eu vou mandar o link, tá, para vocês. Então, eu gostaria que vocês assistissem em casa, fizessem uma reflexão sobre esse vídeo, tá? Então, esse vídeo fala basicamente sobre o desenvolvimento econômico pautado na égide de uma ética antropocêntrica. O que seria isso, né? Um desenvolvimento econômico ortodoxo, aonde só se pensa no produto e lucro, produto. Né? Quanto mais produto tiver, mais velocidade, alta velocidade na produção, mais lucro tem, sem levar em consideração as questões ambientais e as questões sociais. Ambientais, quando a gente fala na questão da preservação dos nossos ecossistemas, né, na preservação dos recursos hídricos, a preservação dos animais, a preservação das árvores, de todo o ecossistema, né, natural que permeia nós. E a questão social também, né? A questão do bem-estar da sociedade, a questão do acesso a hospitais, à educação, às leis trabalhistas. Então, nessa época, não se tinha lei trabalhista. Então, você trabalhava 15, 20 horas por dia. Às vezes a gente ainda trabalha, né? 15 horas por dia. Mas pelo menos a gente tem ainda um CLT, por mais que seja PJ, ainda tem algumas leis em benefício a nós. Então, eu vou colocar aqui, né, a imagem, aí eu peço que vocês assistam em casa e façam esse exercício. Vou compartilhar novamente. E aí tem 3 pontos, né, nesse vídeo que aparece. Olá, boa tarde. Boa noite aqui, professora.
Boa de Angola. noite, tudo bem? Graças. Tudo bem. A pessoa como é que está? Tudo ótimo. Me Bom, que ótimo. prazer, revela. Prazer igualmente. Para conhecer, obrigado. Me fala se você está vendo a tela cheia. Eu consigo ver a tela. Escrito gestão ambiental. Sim. Perfeito. Eu acabei de passar esse vídeo. Depois o John, alguém da tutoria, vai passar o link, tá? Para você fazer esse exercício com os demais. E aí, pessoal, vamos abrir 10 minutinhos para uma discussão sobre esse vídeo que vocês acabaram de ver. Quais são as observações que vocês podem trazer? Como que esse comportamento desse ser humano influencia, né, nos impactos que a gente tem no meio ambiente? Sim, professora. Podemos falar, certo? Pronto. O episódio que acabamos de ver, o vídeo, é uma cena muito engraçada em função do comportamento do senhor, nesse caso, que representa o ser humano, que pode ser, na verdade, demonstrado como se fosse
nosso comportamento. É um pouquinho caricata, mas o final de tudo, a lição que pude escolher, ou que pude colher desse episódio, é que hoje nós podemos nos comportar de uma forma menos boa ou uma forma diversa com o meio ambiente. Amanhã nós seremos vítima do próprio ambiente que nós criamos. Ou seja, se nós. É como aquela, o adágio popular, como nós temos dito. Se nós plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. Então, o comportamento que nós temos hoje com o meio ambiente, na verdade, isso ditará o nosso futuro, a nossa própria vida. Exatamente. Se nós poluirmos hoje o meio ambiente, é amanhã o próprio ambiente que irá nos fazer mal, em função do comportamento anterior que nós tivemos com ela. Se houver muito lixo, ar poluído, mar poluído, isso tudo vai reverter para a nossa saúde, ou seja, nos prejudicando, acabar nos matando. Então, de certa forma, nós próprios somos vítimas do nosso próprio comportamento. Dali, o cuidado que nós temos de ter, na medida em que o que nós estamos a fazer, a preservar a natureza, né, a cuidar dela, automaticamente estamos a cuidar de nós. Ou seja, cuidar da natureza é cuidar de nós próprios, da nossa preservação, da preservação do ser humano. Essa é a Exato. reflexão que eu tenho. Muito obrigada, Felipe. Osiete, Márcio, Walter, Eide, Eusébio, querem dar uma palavrinha sobre o Boa vídeo? noite. Eu não vi porque eu acabei de descer do ônibus. Não Tudo estava bem. conseguindo assistir. Depois você assiste, então, em casa. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Assim, ao longo do vídeo, né, a gente percebe uma atitude egoísta, né, do cidadão aí que só pensa perdão, só pensa em desenvolvimento sem se importar com o meio ambiente, né? E assim tem uma postura totalmente egoísta, realmente. Não pensa no futuro, não pensa nas futuras gerações, né? E eu acho que é isso que essa temática hoje vai abordar, né? Essa aula de hoje a gente tem muito a aprender aí com esse vídeo, né? É isso, minha contribuição. Obrigada. Eusébio. Sim, praticamente o Felipe resumiu tudo aquilo que é o conceito de vídeo em relação às atitudes do ser humano, o que nós temos que ter em conta no nosso dia, o impacto das nossas ações hoje, no futuro. E também a questão de como é que as nossas cidades devem ser construídas. Vimos aí a cidade com muito congestionamento, que sobrepõe a poluição sonora, a poluição do ar, mas também a própria infraestrutura, da maneira como são construídos, os prédios todos congestionados. Isso também tem a ver da maneira como nós ocupamos, usamos o nosso espaço hoje para... Tá, isso tudo vai impactar naquilo que é a nossa vida no futuro. É mais ou menos aquilo que eu percebi sobre o vídeo. Sim, exato, né? Vocês estão falando sobre a definição de sustentabilidade, não é? É a definição É de isso mesmo, é isso. sustentabilidade pela ONU, né? Que a gente tem que pensar no futuro uma coisa que não era feito antes, né? Por décadas. Aliás, desde que o mundo é mundo, então hoje a gente está sofrendo essas consequências. E ainda vamos sofrer mais, né? Não vai acabar por aqui. Então a gente tem que aí correr contra o tempo para que as próximas e próximas gerações tenham um pouquinho do que a gente tem hoje. Então vamos para a próxima. Aqui.
Vocês estão vendo a tela cheia? Sim, sim. Estamos a ver. Sim. Ok. Bom, pessoal, então, como eu comentei com vocês, né, o nosso objetivo da aula é compreender a importância do licenciamento ambiental e dos impactos socioambientais dos empreendimentos. Lembrando que o licenciamento ambiental, ele é um universo, tá? Então, tem muita legislação, tem legislação direta, tem as legislações indiretas. A gente não vai aprender tudo hoje, tá? Eu quero apenas introduzir o licenciamento, se aprofundar em alguns, né, detalhes, algumas questões, para que vocês tenham uma noção. Tá? Esse é o nosso objetivo. E também entender quais são os empreendimentos que mais impactam. E temos vários tipos, né, de licença para compor o licenciamento ambiental de um empreendimento. Então, a gente vai resgatar rapidinho os fatores históricos da gestão ambiental e compreender os impactos socioambientais e econômicos dos grandes empreendimentos no Brasil. Pessoal, a minha aula costuma ser, tá, uma aula expositiva e dialogada, né, onde a gente tem troca, conversa. Então, se desculpa, em algum momento vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. E assim a gente vai conduzindo aqui a disciplina. Bom, pessoal, primeiro vamos falar rapidinho, né, sobre a nossa estrutura política organizacional, tá, do licenciamento ambiental, o CISNAMA, tá, que é o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, existe um órgão superior, tá, do Conselho do Governo. Dentro desse órgão superior, a gente tem a CONAMA, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, né, a CONAMA dá as normas, e a gente tem os órgãos executores federais, que é o IBAMA e o ICMBio. O IBAMA é que faz o licenciamento ambiental federal. O ICMBio, ele cuida das unidades de conservação a nível federal. E esses dois órgãos estão abaixo aqui do órgão central, que é do Ministério do Meio Ambiente. E nós temos os órgãos estaduais de meio ambiente e os órgãos locais, né, municipais. Então, a gente pode ter um licenciamento ambiental a nível de município, agora eu estou falando de território, tá, gente? A nível de município, quando o empreendimento é só no município, estadual, quando pega mais de um município, ou quando o município não tem um corpo técnico para avaliar e acompanhar, né, o empreendimento, aí passa para o estado. E quando é nível federal, que é mais de um estado e entre países, vai sempre ser o IBAMA. Então, pessoal, o que é, afinal, o licenciamento ambiental? Então, o licenciamento ambiental, ele é um processo administrativo, né, feito pelo governo, tá? Então, ele tem a função de licenciar a localização desse empreendimento, tá? Então, você não pode colocar o empreendimento onde você quer, a hora que você quer, tá? Tem algumas questões ali, você não pode colocar o empreendimento dentro de uma unidade de conservação, tá? A depender da unidade de conservação. Por exemplo, dentro da lei SNUC, que é das unidades de conservação, a gente tem uma categoria que ela é restritiva, que é chamada de REBIO. A REBIO não pode ter nenhum tipo de alteração e ponto. Então, você não pode ter nenhum empreendimento, ponto final, acabou. Então, tudo isso, a localização, a instalação, a aplicação, a modificação e a operação das atividades do empreendimento são os órgãos ambientais que são responsáveis em averiguar, tá? E, obviamente, é considerado se o empreendimento ele é efetivamente ou potencialmente poluidora, tá? Então, é medido, para você saber se é efetivamente ou potencialmente poluidora, é medido através, né, de quanto que vai ser essa degradação ambiental.
já existe uma lista, tá, de quais são esses empreendimentos. E aqui a gente tem a CONAMA 237, que fala sobre isso. E impacto ambiental e social, que é um conjunto aí de impactos que entra aqui nessa caixinha da degradação ambiental. Então, pessoal, o licenciamento ambiental, né, tá aí na mesma definição do que é sustentabilidade. Então, sempre explorar as atividades tem que explorar de forma sustentável, minimizando os danos ambientais e sociais. E sempre pensando na proteção ambiental e social. Então, ele concilia o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e o bem-estar social. E nós temos as 3 principais licenças para os empreendimentos potencialmente poluidores, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, que mais à frente eu vou especificar isso para vocês. Pessoal, quando a gente fala, então, é importante resgatar um pouquinho, né, os fatores históricos, como eu comentei no início. Então, a gente tem aí a Revolução Industrial, então, ela marca aí o início da exploração intensiva dos recursos naturais e poluição em larga escala, porque, obviamente, não se pensava na questão da proteção dos nossos recursos naturais, achava-se que era infinito, então você podia poluir o quanto você quisesse, até chegar, o 2, né, a Segunda Guerra Mundial, também, por mais que na Segunda Guerra Mundial tenha-se um desenvolvimento tecnológico, né, bombas, aviões, armas, também acabou expondo mais ainda perigos, né, no sentido de que, com o avanço tecnológico, a gente pode ir muito mais além sem se preocupar com o meio ambiente. E aí, até que, enfim, começa a aparecer autores, né, principalmente norte-americanos, que começam a fazer algumas denúncias do modo de vida, né? Na verdade, não é do modo de vida, do modo econômico, do sistema econômico mundial. Então, a gente tem a Rachel Carson, uma bióloga, que ela escreve o livro dela, Primavera Silenciosa. Existe um documentário sobre ela e sobre o governo, né, dos Estados Unidos e a empresa que ela denuncia, que é uma empresa de pesticidas. Assistam, porque é um documentário riquíssimo e muito interessante a forma que eles tentam descredibilizar a pesquisadora, tá? Então, eles falam que a pesquisa dela é rasa, o pessoal do laboratório diz que ela não tem um laboratório, enfim, tem vários desdobramentos muito interessantes e, no fim, algumas partes começam a dar razão a ela. Então, ela começa a denunciar os perigos dos pesticidas, que de fato aconteceram. Tiveram pessoas, os trabalhadores que trabalhavam nas lavouras, começaram a ter câncer, começou a poluir os recursos hídricos. Então, uma série de fatores. E aí a gente tem o Barry Commoner, também, que ele fala sobre as tecnologias modernas, né, que o desenvolvimento científico precisa considerar as questões ecológicas, que não estava sendo feito nem na área da ciência. Né? E a gente tem o Paul aqui, que fala de Population Bomb, que fala sobre crise ambiental por conta do aumento populacional, como a escassez de alimento e recursos, degradação ambiental e aumento da pobreza, que é exatamente essa galera aqui de 1960 falaram o que acontece hoje com a gente, né? E no documentário da Rachel Carson, agora não me lembro qual deles falam, que os pesticidas era bom porque podia produzir alimento em larga escala e que isso ia fazer com que acabasse a pobreza do mundo. Né? A fome, a miséria. Pergunto para vocês, acabou?
não acabou. Então, pessoal, enquanto tinha toda essa discussão, né, a nível internacional, a gente vem aqui para o Brasil, né, ainda na década de 60, sempre priorizando aí o desenvolvimento econômico, o progresso do país. Então, projetos de ocupação da Amazônia, né, a gente tem aí a Transamazônica, que foi inaugurada, que foi cortado aí milhões e milhões aí de quilômetros e quilômetros de floresta, promovendo uma ocupação territorial, só que ao mesmo tempo dizimando aí algumas tribos, né, algumas etnias, desculpa, não se fala mais tribo, algumas etnias indígenas, né, porque eles eram ou realocados, se não era realocado, se existia resistência por parte deles, ia-se por um outro caminho. Grandes hidrelétricas, então a gente tem aí a Tucuruí, né, que ela foi construída, a Itaipu foi depois, fornecendo energia, né, para o crescimento industrial. Então a gente teve aí uma industrialização acelerada. É lógico, veja, é muito importante a gente ter um país com desenvolvimento econômico, tá? Com uma industrialização, a gente necessita disso. Mas também precisamos de políticas, de planos de preservação, para que tenha um equilíbrio. Porque a gente sabe que mesmo tendo política, tendo um equilíbrio, a natureza ainda sai perdendo. Então imagina só quando não se tem. Então a gente tem um exemplo aqui de Cubatão, até há muitos anos atrás, né? Ela se tornou aí um símbolo da rápida industrialização, se tornando a cidade mais poluída do mundo. Cubatão fica em Santa Catarina. Mais poluída do mundo pela ONU, ar atmosférico, né? Por conta da industrialização. Hoje, obviamente, ela não é mais, né? Então tiveram aí muitos planos e ações para reverter essa situação, o que é muito bom, né? Que mostra para gente que tem como reverter. E aí, dado os exemplos que eu trouxe atrás para vocês, todas essas modificações no território, empreendimentos, empresas, né, o desenvolvimento econômico, ela traz, né, uma degradação ambiental, conflito social. E aí, o que a gente entende por degradação ambiental? Desmatamento, poluição, perda da biodiversidade marinha, terrestre, mudança climática, tsunami, conflitos sociais. Comunidades tradicionais indígenas foram deslocadas, gerando tensões sociais, né, dos empreendimentos que eu comentei anteriormente. E começou a ocorrer uma certa pressão internacional aí nos anos 60. Né? Então, o mundo voltou seus olhos para a destruição da Amazônia brasileira. Porque a Amazônia não tem apenas no Brasil, né? A floresta amazônica. Aqui a gente está falando da Amazônia legal, que é dentro do Brasil. Ainda existia aquela mentalidade de o verde é infinito, a natureza é infinita. E com isso, pessoal, com toda essa manifestação internacional do mundo, em outras partes do mundo, a Europa também, gente, a Europa também tem países na Europa que tem pouquíssima porcentagem, né, de mata nativa. Isso, nativa. Então, o que foi acontecendo, né? O licenciamento ambiental, então, a gente tem um licenciamento ambiental em nível mundial, tá, pessoal? Não é só no Brasil. A legislação, inclusive, ela é parecida, mas cada país tem suas peculiaridades, tem seu tipo de economia e seu tipo de biodiversidade. Então, ela é similar, né? Então, a gente tem o licenciamento ambiental, né? Ele surge aí em 1972.
a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. E ele começa por uma lei estadual, tá? No Rio de Janeiro, que é controle de poluição provocada por atividades industriais. E em 77, a gente já tem aí o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, LPLI-LO. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação, que eu vou falar para vocês que são as etapas. Então, inicia-se como uma lei estadual no Rio de Janeiro. E, obviamente, que ela se torna daí federal, né? Porque a CONAMA é federal, né? Em 1986. CONAMA número 1, 1986. E, ainda perpetuando, né, a pressão internacional, que essas conferências internacionais, como a ONU, acabou gerando aí toda uma pressão na política do Brasil. Então, movimentos internos também, né, no Brasil, ONG, as pessoas, né, indo à rua, ativistas, acaba ganhando mais força e visibilidade. E aí a gente tem um marco, né, 1981, a nossa primeira política ambiental, tá? Ela criou a CONAMA, estabeleceu diretrizes para a gestão ambiental. Que aí, em 1986, que vem o do licenciamento ambiental. Então, pessoal, eu vou passar, tá, de uma forma mais sucinta aqui, mais rápida, só para vocês terem noção. Por quê? Por mais que a gente tenha a lei específica do licenciamento ambiental, a CONAMA, né, e ela também está na nossa política nacional de meio ambiente, essas legislações, lei de recursos hídricos, lei de crimes ambientais, elas caminham em paralelo com o licenciamento. SNUC, que é a nossa lei de unidade de conservação, políticas sobre mudança do clima, código florestal. Então, quando você você tem um empreendimento, e aí você tem vegetação nativa, mineração, né, que tira a vegetação nativa. Se for extrair minério de um lugar que nunca teve empreendimento antes, ele vai tirar a vegetação nativa. Aí tem que recorrer à lei florestal, né? Gases de efeito estufa. A mineradora, ela produz gases de efeito estufa. Petróleo e gás produz gases de efeito estufa. Então, ela tem que ir lá na política nacional sobre meio ambiente. O projeto, o empreendedor, o projeto dele tem que estar em conformidade com essa lei. A lei de unidade de conservação tem que estar em conformidade. Crime ambiental. Gente, se você polui um recurso hídrico que abastece a população, batata, aqui, ó, lei de crime ambiental, você vai ser punido. Lei de recursos hídricos. Então, lei de recursos hídricos, você tem diretrizes para gestão. Você não pode. Você tem mata ciliar, que está aqui no Código Florestal, para proteger os recursos hídricos. Aqui tem séries de diretrizes falando qual é a distância, o que você pode construir próximo. Tá? Você tem a questão da qualidade da água também. E aí, pessoal? Gente, vocês têm alguma dúvida? Porque eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido. Eu quero chegar agora no licenciamento ambiental. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar. Não, não tem. Tranquilo por aqui. Ah, então tá.
Então, pessoal, vamos lá. Grandes empreendimentos. Tá? Empreendimentos potencialmente poluidores. Mineradora, petróleo e gás, offshore, onshore. A gente também tem a parte de transporte, metrô, tá? A gente tem uma listinha aí que eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? LP, licença prévia. Então, a gente tem aí essa fase. Então, nessa fase, você vai ter que fazer uma série de levantamentos de impactos, avaliar os impactos ambientais, impactos sociais, dependendo do que for cultural, econômico, tá? Que pode causar danos e quais vão ser as medidas mitigatórias necessárias para minimizar os impactos, ok? Então, você pode ter um empreendimento próximo de uma etnia, certo? E essa etnia tem a sua cultura, né? Vamos dar aí um exemplo. Acorda com o sol, faz a sua caminhada, a sua reza para o sol, para a natureza, a sua caminhada para pegar sua água, tem a sua caça, que eles podem caçar. Se for uma atividade tradicional, a caça é permitida, tá? E aí chega o empreendimento, a pessoa não pode mais caçar, porque o empreendimento afugentou os animais que eram caçados. Então você tirou aquilo da cultura dele, você causou um impacto na cultura de quem já estava lá. Então, nessa fase, nos seus documentos, você tem que resolver isso. Tá? E como são muitos anos de órgão ambiental, o pessoal já sabe. E quem trabalha com isso também sabe. E aí, depois dessa fase, que eu acredito ser uma das fases mais trabalhosas e extremamente importante, a gente vem para a licença de instalação. Então, depois que você tem aqui a LP, o empreendedor ele vai apresentar, né, um projeto detalhado das instalações e atividades a serem desenvolvidas. Então, a LI ela vai autorizar essa construção. Tá? Obviamente que tem que estar em conformidade com a LP. Ok? Aí a gente vai chegar, finalmente, na licença de operação. Então, após a construção da LI, o empreendimento ele vai passar por vistorias, tá? Que é do órgão ambiental, para garantir que a operação ela vai acontecer dentro das licenças anteriores, né? Dentro do que estava dito aqui, tudo isso aqui tem que estar em conformidade para ser autorizado, ok? Óbvio, pessoal, que dependendo do tipo de empreendimento, é pedido. Esses aqui é o básico, tá? Vamos dizer. Dependendo do tipo de empreendimento onde é pedido alguns documentos adicionais para você conseguir a licença prévia, para conseguir licença de instalação e licença de operação. Mas, basicamente, para um empreendimento de alto impacto funcionar, ela precisa dessas 3 licenças. Não confundir licenciamento ambiental com licenças. Licença, perdão, tá? O licenciamento ambiental é o conjunto dessas licenças. E abaixo tem mais um conjunto de documentos. Lembrando que nós temos outros tipos de empreendimentos menores. Tá?
E aí eu pergunto para vocês, são todos os empreendimentos que precisam da LP, LI e LO? Quem me responde? Vamos lá, pessoal, pode chutar. Eu não consigo responder. Eu Acho, acho que acho, não. Depende do tipo acho de que não. empreendimento. Depende do tipo e depois do número de funcionários também, ou do número, se for uma escola, do número de estudantes que podem frequentar naquela escola. Depende mais da dimensão do empreendimento, na minha opinião. Exato. Não só da dimensão, mas qual é a Do atividade, né? tipo também, Número de... do tipo, yeah, do tipo ou da atividade. Isso. Número de pessoas não interfere, mas o que interfere é a atividade em si. Por exemplo, instalação de cabo submarino, cabo de telecomunicação. Ele precisa de um licenciamento ambiental. Ele pode ser, dependendo ainda do estado, ele pode ser uma licença única, tá? A gente tem licença simplificada, licença única, existem vários tipos de licença, tá? Que eu quero que vocês entendam e saibam. As licenças, elas vão conforme a magnitude que o empreendimento pode causar como dano socioambiental, tá? Então, LP, LI e LO estão na escala dos empreendimentos que mais causam impacto. Que eu vou falar um pouquinho deles agora, né? Que, voltando aqui, na licença prévia, a gente tem um documento chamado EIA-RIMA, tá? Eu quero que vocês guardem isso aqui, EIA-RIMA na licença prévia. Então, aí os empreendimentos, né, potencialmente poluidores. Então, como eu comentei com vocês, já existe uma lista, né, desses principais empreendimentos, obras hidráulicas, usinas nucleares, indústrias químicas, petroquímicas, projeto de mineração em grande escala, linha de transmissão de energia elétrica, dentre outros. Então, quando a gente vai fazer desculpa, aqui a CONAMA, então essa resolução CONAMA 1 de 1986, ela estabeleceu os critérios para identificar de fato quem são, né, os empreendimentos potencialmente poluidores. Isso aqui, pessoal, ninguém precisa decorar, ninguém precisa quebrar a cabeça para saber, tá? Porque você vai no estado do Paraná, se for trabalhar com licenciamento ambiental no estado do Paraná, você vai pegar a lei que está ali falando. Se for no estado do Rio de Janeiro, você vai pegar a lei do estado do Rio de Janeiro. E para cada estado você vai pegar. Tá? Então, não precisa decorar. O que vocês precisam saber e entender são esses dois estudos, tá? Estudo de impacto ambiental, EIA, e o relatório de impacto ambiental, o RIMA. Esses dois estudos que vão mensurar quais são os impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais. Esses dois estudos, eles estão na primeira licença, que é a licença prévia. Se o órgão ambiental vê esses dois estudos e não aprovar, você perdeu muito tempo e muito dinheiro. O relatório de impacto ambiental, na verdade, esses dois é a mesma coisa. Tá? A diferença é que o estudo de impacto ambiental, ele é um estudo técnico com linguagem técnica. O relatório de impacto ambiental já não.
ele é uma forma, uma escrita fácil de acesso à população e é obrigatório estar na internet. É feita uma consulta pública, né? O que é consulta pública? Você tem lá o seu relatório de impacto ambiental, você vai sentar com a comunidade no entorno, com a associação de pescadores, associação de trabalho, associação de mulheres, todas as associações possíveis que você puder reunir e vão mostrar esse relatório. Quer dizer, vocês vão, é feita a consulta e é gerado esse relatório, tá? Então, esses estudos são fundamentais para avaliar, mitigar e compensar os impactos ambientais significativos de grandes projetos de infraestrutura. Compensação ambiental é feito em absolutamente último caso, porque a compensação ambiental, mitigar aqui, ele é o quê? Reduzir o impacto, tá? Então, poxa, eu vou poluir o solo com 500 quilos de, sei lá, gente, de magnésio por hora. Ok, vou mitigar, vou fazer alguma ação para reduzir para 2. Eu quero dizer para vocês que a poluição ela sempre vai ter, tá? O compensar significa, ok, eu vou ter que jogar tudo isso no solo. Então, eu vou ter que plantar, fazer um reflorestamento em outra cidade. Ou na própria área, um reflorestamento na própria área. Aí também depende muito da legislação de cada estado. E aqui, pessoal, agora vou dar alguns exemplos, né, para vocês aqui. Obras hidráulicas, né, que tem a exploração de recursos hídricos, então você tem barragem, né, para fins elétricos. Então, vocês podem lembrar aí que a gente tem a barragem de Mariana, né, em Minas, que todo mundo viu nos jornais, televisão, a destruição, a devastação que foi, né, ambientalmente falando. Então, fora isso, quando você faz a construção dessas usinas, ela vai resultar aí na formação de grandes reservatórios e alterações no curso d'água. Então, isso leva à inundação de áreas extensas, alteração do regime hídrico, impactos na biodiversidade aquática e terrestre e mudanças no microclima local. Então, isso eu estou falando antes de começar o funcionamento, pessoal. Eu estou falando só do fato de você construir. Quais podem ser as medidas mitigadoras para reduzir, né, esses impactos? É isso que vocês, querendo trabalhar na área ou que já trabalham na área, devem saber e precisam saber. Então, programa de resgate e monitoramento da fauna, né, dos animais. Recomposição da vegetação da mata ciliar. Programas de reassentamento das populações afetadas, né? Porque tem muita gente que mora aí no entorno. É uma característica, né, da civilização do mundo, aí da gente povoar sempre em torno, né, de lagos e rios, né? Porque a água é o nosso principal sustento. E, além disso, tem que ser realizados estudos hidrológicos para garantir a vazão ecológica do rio. Porque, assim, gente, se você não tem uma vazão do rio, você tem 2 problemas. O econômico para a população do entorno e o econômico da usina hidrelétrica, porque a usina hidrelétrica também não vai produzir. Vocês estão entendendo a lógica? Tá todo mundo acompanhando?
Porque senão eu paro e volto, pessoal. Bom, Estamos aqui, professor. ótimo. Aqui, então, eu vou agora dar um exemplo para vocês. Usinas nucleares. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, em Angra, pertinho da capital. Então, foi um empreendimento que teve que ter o EIA-RIMA, né? E a ampliação da capacidade de geração nuclear, ela, obviamente, como vocês sabem, ela envolve riscos potencialmente aí relacionados à segurança radiológica e ao gerenciamento radioativo. Então, obviamente, que não foi só o EIA-RIMA, tá? Eles tiveram que fazer um plano de emergência e outras coisas a mais. Porque se você tem um vazamento radioativo, você vai ter um vazamento para a água, para o solo, e aí faz como? Então você tem que ter um plano ai meu Deus, ô gente, me ajuda, com consistência, né? E, obviamente, estratégia aí de armazenamento de resíduos nucleares. O que mais? Indústrias químicas e petroquímicas. Então, aí, offshore, vamos lá, offshore na Baía de Campos, Rio de Janeiro. É outro desafio, né? Aí a indústria petroquímica, a gente viu aí na COP, né? Muito protesto, né, contra aí a exploração aí da foz aí da Amazônia, por conta dos corais, por questão aí de mudança climática, sustentabilidade, né? Então, são poços, né? A perfuração, ela envolve poços de petróleos e produção submarina, com potenciais aí impactos na vida marinha. Então, é desde a sua perfuração, a manufatura, a entrega. Então, é um processo que causa, né, um grande impacto em toda a sua cadeia produtiva. Então, no EIA-RIMA, você tem que incluir plano de preservação, a resposta de vazamento, monitoramento da qualidade de água, estudos sobre os efeitos na biodiversidade marinha, né? E mais alguns estudos. E aí a gente tem aqui também, pessoal, eu vou fazer um intervalinho, voltando aqui, e vocês estão entendendo bem, então, para que serve o EIA? Para que serve o EIA e o RIMA? Qual que é a importância do EIA-RIMA? Certificadoras são, Oi, Márcio? são instrumentos de certificação. Não é certificação. São documentos elaborados para você conseguir uma licença prévia, Estou confundindo. tá? Uma licença prévia que faz parte do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental não tem nada a ver com certificação, tá? São duas coisas diferentes. Certificação é ISO 14001, ISO na área de gerenciamento, na área de gestão ambiental, na área de qualidade. Eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre certificação. Quem mais arrisca, pessoal? Professora, podia elaborar um pouco mais a principal diferença entre o RIMA e o EIA? A única diferença é a linguagem escrita do relatório. O EIA tem uma linguagem técnica e o RIMA é uma linguagem para a população compreender. Tá? É essa que é a diferença. Obrigado. Nada. Por exemplo,
no nosso relatório no EIA, você vai escrever resíduo. No técnico, você vai escrever lixo. Quer dizer, perdão. No técnico, você vai escrever resíduo, que é no RIMA. Não, aí, gente, olha eu. EIA é o relatório que vai para o órgão ambiental. Então, você vai escrever os resíduos sólidos, resíduos líquidos. E o RIMA, que é para a população, você vai escrever lixo. Nem todo mundo sabe o que é resíduo. Então, alguns termos técnicos vai em um e no outro sem termo técnico. E a importância do EIA-RIMA, tá claro para todo mundo? Tá claro para todo mundo por que que tem que ser feito o EIA-RIMA? A professora poderia explicar? Acho que eu me distraí um pouco. O que que você quer que eu te explique o que exatamente? O que Sobre... seria o... Não, sobre a importância. Tá. Então, o EIA, tá, é um documento, é um estudo de impacto. Então, nesse estudo de impacto ambiental, você tem que colocar como o seu empreendimento, quantificar também quais vão ser os impactos ambientais, sociais e econômicos. Eu estou falando impacto negativo, tá? Então, você vai pegar aquela região, você vai colocar uma mineradora lá, tá? Você vai explorar um minério. Quais são os impactos que a mineradora traz? Então, você vai fazer uma lista de todos os impactos que a mineradora pode causar naquele ambiente verde, né? Poluição do ar, poluição do solo, poluição dos recursos hídricos, como que vai afetar a população. Então, esses são os impactos, como afeta negativamente. Tá? Aí você tem a população que mora perto, você tem a economia normalmente é um impacto positivo. Então, esse estudo serve para isso, para quantificar e mensurar os efeitos negativos e também o positivo, tá? Mas, obviamente, que a gente foca nos impactos negativos. Feito esse documento, o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, ele é encaminhado para o órgão ambiental aprovar se o empreendimento pode ter a primeira licença. E desse documento é feito um outro documento, é o mesmo documento com as mesmas informações, mas com uma linguagem simplificada que tem que constar na internet para que todo mundo de qualquer nível de escolaridade possa entender. No caso, professora, o RIMA é feito também pelo responsável que fez o EIA? Exato. Ou é a organização, depois de aprovar, é feito o RIMA para ir para a internet? Não, tem que ser aprovado. O EIA tem que ser aprovado pelo órgão ambiental. Só depois é que se faz o RIMA para a internet. Ou seja, para a população também ter acesso. Exato. Ok. E também nesse processo do EIA tem consultas públicas, você vai consultar as pessoas sobre esse empreendimento, né? Ótimo. Então, vamos lá. Vocês já vão entender melhor ainda. Temos a tela cheia. Estamos sim. Então, tá. Deixa um pouquinho mais à frente. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Então, vamos lá. Como as dúvidas surgiram, eu pulei um pouquinho aqui e depois a gente volta. Então, o E é a rima, ok? Impacto ambiental. Na legislação está impacto ambiental, tá? A lei não está atualizada, mas a gente trabalha impacto ambiental, social, econômico, cultural. Professora, Então, nós não conseguimos ver a apresentação. Então, e agora? Agora sim. Maravilha. Então, como surgiu aí essa dúvida, eu pulei alguns slides, mas depois a gente volta, tá? Então, vamos lá. E a rima, tá? Então, o impacto ambiental, ele é qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocado por uma ação antrópica. Ação antrópica, ação do homem, tá? Então, é basicamente um efeito sobre o ecossistema de uma ação feita pelo homem. E os impactos, tá? Eles são provenientes a qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente. Então, a gente tem que entender que o meio ambiente é composto, né, por propriedades físicas, químicas e biológicas, tá? Detalhe: atividade antrópica, atividades feitas pelo homem, direta ou indiretamente. Tá? Então, licenciamento ambiental, você também tem que falar de impacto indireto. Então, o que a gente tem aqui? Afeta a saúde, tá? A segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Quando a gente fala condições estéticas, a gente também está falando da paisagem, né? A mineradora. Quando você tem a mineração, você tem todo um relevo verde, você tem uma cobertura vegetal. Quando vem o empreendimento para tirar o minério, ele acaba com essa parte verde, né? Tem a retirada dessa cobertura vegetal. Então, o impacto, né, que está aí na nossa legislação é tudo isso aqui: saúde, segurança, biota. Tem a parte cultural, que não está na nossa lei, mas que hoje já é um consenso colocar a parte cultural. Então, a gente pode chamar impacto ambiental ou impacto social, ou também a terminologia impacto socioambiental, que é a junção dos dois. Tá? Porque entende-se que, uma vez que você vai ter um impacto ambiental, você vai ter um impacto social. Se você polui um rio, um recurso hídrico, a atmosfera, você está poluindo o ser humano, né? A mineração, ela polui o ar, né, com micropartículas. Os funcionários têm que usar máscara, né? E mesmo assim não é 100%. Então isso afeta a saúde. Então tá interligado, é uma coisa só. Então vocês podem falar impacto socioambiental ou vocês podem falar de maneira separada. Bom, aqui vamos entrar então nas etapas, tá? Importantes aqui do licenciamento ambiental, que estão dentro da licença prévia. Então, gente, licença, estudo de impacto ambiental, o EIA, é uma série de documentos com o objetivo de avaliar os impactos ambientais e sociais que um projeto pode causar. O RIMA é a versão simplificada, né? Acessível à população. Tá?
podendo entender os principais impactos ambientais, sociais e econômicos do projeto. Ok? Então, assim, essa é a definição básica e mais clara possível aí para a gente não confundir, tá? Então, o RIMA está dentro do EIA, simplesmente uma forma simplificada, uma escrita mais fácil. E aí, como que é formado, né, esse documento? Então, o EIA, você vai ter informações gerais. Gente, o EIA a gente não encontra, tá? Na internet. Até porque não é divulgado. Então, você vai ter informações gerais do projeto, né? Quem é o empreendedor, CNPJ do empreendedor, engenheiro responsável, CREA. O CREA, aqui no Brasil, é o registro, tá? O que libera ele ali para trabalhar. Biólogo também tem o dele, engenheiro, arquiteto. Arquiteto acho que saiu do CREA, né, gente? Geógrafo tem o CREA. Caracterização do empreendimento. Tá? Caracterização do empreendimento. Área de influência. Se você tem um empreendimento que tem uma área de influência de unidade de conservação, gente, vocês podem ter certeza que o processo de licenciamento ambiental vai ser outro. Vai ser um pouquinho mais complicado. Diagnóstico ambiental. Hoje já se tem o diagnóstico social também, né? Então, o diagnóstico, ele vai fazer todo um levantamento daquela área. Como que é a área atualmente? Tem impacto? Não tem impacto? Por quê? Você vai colocar um empreendimento novo naquela área. Se ela já é impactada, você vai ser responsável pelo impacto que você vai aumentar. Então, sempre tem que ter o diagnóstico. Vocês entendem, né, o que é um diagnóstico? É que nem a gente olha, a gente está na rua, se vocês observam assim alguém na rua, o diagnóstico a gente pode pensar que é tipo um julgamento, né? A gente vai olhar para a pessoa. Ou vocês vão comprar um produto. Eu adoro fazer diagnóstico quando eu vou comprar um produto novo. Eu vou no mercado. Eu olho a embalagem. Eu falo, esse vem de tal país, esse vem de tal lugar. Aí eu vou lá, olho para ver aquela parte nutricional. Adoro ver a parte nutricional, não adianta nada, porque eu como do mesmo jeito. Mas eu estou ali fazendo um diagnóstico. Meio ambiente é assim. Tá? Você tem que fazer um diagnóstico. Nesse diagnóstico, você vai procurar na literatura, por exemplo, vamos falar numa praia aqui do Rio de Janeiro, Copacabana, que obviamente não pode fazer nenhum empreendimento. Mas eu vou procurar artigos sobre Copacabana, eu vou procurar saber se a qualidade da água é boa, se a qualidade da areia é boa, quais são os animais que transitam por lá, quais são os tipos de árvores, se tem pássaros, tá? Isso é levado em consideração porque existem poucas espécies que passam no Brasil migratórios, né? A gente tem espécies migratórias, então você tem que respeitar o empreendimento. Em hipótese alguma, pode causar impacto nas espécies migratórias. Beleza, tem um diagnóstico. Agora você vai analisar quais são os impactos que esse empreendimento pode fazer, né? Com o diagnóstico que já tem e mais com o que vai causar. E aí você entra nas medidas mitigatórias. Então, você vai reduzir esses impactos que você vai causar. E você sempre vai ter um programa de monitoramento para ver se essas medidas mitigatórias estão minimizando ou não os impactos ambientais ou não está permitindo que o impacto ambiental aumente. Então, você vai monitorar nas ações que você se propôs para aquele empreendimento. Ok, pessoal? Entenderam esse esquema? Alguma dúvida aqui?
Falem comigo, pessoal. É mais complexo. É mais complexo. Mas olha, a boa coisa que nesses processos de licenciamento ambiental são equipes multidisciplinares, tá? Então, precisa de uma pessoa da área social, precisa de uma pessoa da área ambiental, são equipes grandes, tá? O que eu estou trabalhando não é licenciamento ambiental, é uma etapa anterior, é de viabilidade do projeto, porque é recurso internacional. Então, antes de ser liberado por licenciamento ambiental, a gente segue normativas internacionais. E aí, para liberarem a verba, a gente tem que fazer mais ou menos isso, tá? E para fazer isso aqui, a gente está numa equipe de mais ou menos 30 pessoas. Nossa. Tá? E um empreendimento de baixo impacto. Gente. Não vai precisar dessas 3 licenças. A gente não vai fazer, não vai ser feito o EIA-RIMA, mas todo esse processo aqui, ó, a gente está fazendo. Nossa, mas... E tem várias pessoas de várias áreas, tem economista, tem advogado. Então, esse é o legal aí do licenciamento ambiental. Opa, e aí, aqui, pessoal, tá escrito, né, tudo que eu falei, tá? Outra coisa, a área geográfica, tá? Eu não comentei, a caracterização do empreendimento, a área geográfica, você sempre vai ter que ter no mapa, tá? Porque só pela área de influência você já consegue ver quais são os possíveis impactos. Porque, por exemplo, você pode fazer um empreendimento que esteja num estuário, manguezal, perto do manguezal. Então, assim, são ecossistemas que mantêm a nossa biodiversidade marinha. Então, você não pode impactar esses ecossistemas que são protegidos por lei. Um exemplo. Lá em Pernambuco eles construíram um porto de Suape. Não sei se eu ouvi falar. Só um pouquinho, desculpa. Oi. Falando de Pernambuco que construíram o porto de Suape, quando eu fui lá, eles estavam fazendo tipo uma ilha artificial na divisa com uma saída do rio que tem lá. Mas vou trazer algo mais próximo. O alargamento da orla de Santa Catarina, que eles colocaram em Balneário Camboriú, aquele alargamento, né? E o Morro do Careca, no Rio Grande do Norte. Essa questão dessa causa impacto. Sim. Aí ele tem que passar por todo esse processo de licenciatura para poder ser feita a liberação. Então, vamos lá. O de Balneário Camboriú foi feito um aterro, tá? A gente chama de aterro, né? Natal também aconteceu um aterro. Então, você tem que ter Aí depende de cada estado, como funciona cada estado, tá? Mas você tem que ter, sim, um estudo de impacto. Porque você vai tirar a areia da onde? A areia foi tirada do mar, foi tirada de dentro do mar. A areia foi tirada de algum lugar, ninguém fabrica areia. Então, na hora que você tira de algum lugar para colocar em outro, você tem que ter, sim, um estudo de impacto. Algum tipo de estudo. É porque a gente tem licença simplificada, tem vários tipos de licença. Tá? Aí, para cada exemplo, eu realmente de cor eu não sei, porque são muitas licenças. Mas tem que ver qual licença que foi feita. Quer ver? Eu posso até dar uma olhadinha agora.
Licença ambiental, orla de Camboriú. Em Pernambuco foi a crescente nível dos tubarões aparecendo lá na região, depois da construção do Porto do Suape, desde quando começaram a construir. Lá a gente viu a questão do impacto ambiental muito grande. Então, você tem a Lau, a cidade também teve a Lau. Foi objeto de licenciamento, tá? Dá pra... Então, foi LAI. Licença ambiental de instalação. Não, não é isso. Então, eu posso ver e trazer na próxima aula, tá? Qual que é o tipo Sem de... problema. Eu fiquei curioso agora, por causa dessas questões de licença, foi o que me veio agora, assim, mas não, indústria eu sei que tem mais complexo, que eu trabalho em indústria, eu sei que é mais complexo os licenciamentos. Mas esses mais simples, de praia de orla, Então, tem que ver como que foi feito. Porque assim, cada estado tem uma legislação específica, né? Embora tenha que seguir a federal. entendi. Mas algum estudo teve que ser feito, tá? Para fazer essas mudanças. Entendi. Só na próxima aula eu vejo, eu pesquiso melhor e daí a gente fala sobre isso. Ah, tudo bem. Tá? Porque Natal também teve um problema sério aí sobre o aterramento que foi muito mal feito. Tá assoreando lá, igual a Santa Catarina, a Balneário Camboriú. Oi, repete? Começou a. O mar começou a avançar, ou seja, ele não vai do local do mesmo jeito, né? Ele vai tirando a areia de volta. Igual Santa Catarina, Balneário Camboriú também. Falhou. Você está falando da onde? Você está falando de Balneário? Não, no caso, lá em Natal e Santa Catarina, o mar continua avançando. Então ele vai tirando a areia do local. Eles colocaram pedra para poder colocar areia por cima. Aí quando molha, é igual a chuva, molhou Está falando de Natal, né? os dois. De Balneário eu não sei. De Natal eu sei que isso está acontecendo e não só isso. A maré também mudou um pouco ali. O que mexeu aqui é aquele caso, mexe aqui, danifica ali. Isso é falta de estudo, né, gente? É falta de preparo. É falta de ter um profissional ali que entenda sobre maré, porque isso a gente tem. Falta mesmo essas coisas que, às vezes, do governo, né, que são licitações e que pegam mais barato, dá nisso. Entendi. Mas muito obrigado. Nada. Bem, pessoal, aí aqui, tá, tem um e-book do Ministério do Meio Ambiente que fala aí sobre os processos do licenciamento ambiental. Ele é didático e interessante para quem quiser entender melhor mesmo. E aí, falando novamente sobre impactos, então, para a gente entender melhor. Quando a gente vai fazer um EIA-RIMA, a gente tem aqui o empreendimento da mineração. Bom, vamos lá. Aqui eu montei um caso hipotético. Tá? Então, é um projeto para atividade de mineração, localizada próxima a 2 aldeias e um rio que abastece o município adjacente do empreendimento. O porto mais próximo fica a 100 quilômetros de distância. Ok. O que a gente tem que analisar aqui? Opa, peraí. A gente tem uma atividade de mineração. Vamos ver qual que é o processo produtivo dessa atividade de mineração. Quais são as etapas dela, para daí a gente entender qual que é o tipo, né, de impacto
e de poluição que ela vai causar. Esse é o primeiro ponto. Isso, pessoal, vocês sempre precisam saber. Assim, vocês vão estudando, vão aprimorando, mas o caminho é qual que é a atividade econômica? Beleza, é essa. Qual é o tipo de impacto que ela causa? Para eu saber o tipo de impacto, tem que saber a cadeia produtiva dela. Localizado próximo a 2 aldeias. Quais são os impactos que vai causar nessas aldeias? E é um rio que abastece. Qual o impacto que vai causar no rio? E para agravar a situação, esse rio abastece o município. Tá? Então, assim, vai causar impacto na aldeia, vai poluir o rio, e o rio abastece o município. Então, você não pode ter um rio poluído. Mas esse é um tipo de economia que polui o rio. O porto mais próximo fica a 100 quilômetros de distância. O que significa que vai ter que ter uma estrada. Se você vai ter que ter uma estrada, você tem que ter outra construção. Então, isso significa que você tem um outro empreendimento que vai impactar para atender à mineração. Então, pessoal, não é apenas a atividade de mineração aqui em jogo que a gente está falando. Então, vamos aqui, né, nessa primeira coluna. Identificação de um depósito mineral. Né? Você tem que ter um depósito quando você vai explorar. E aí, qual que vai ser a infraestrutura para isso aqui? Vocês têm que discriminar essa infraestrutura. Você vai ter entradas, você vai ter instalação de processamento, você vai ter um alojamento. Ok, na hora que a gente vai fazer a extração, qual o método que vai ter a extração? Mineração a céu aberto, mineração subterrânea, vai ter dragagem de rio? Porque cada método que você tiver, você vai especificar qual que vai ser o impacto e a poluição, você vai saber. Processamento de minério bruto. Ok, foi escolhido o processamento de minério bruto. Quais são as etapas? Trituração, moagem, concentração. Você tritura, moagem, você vai ter uma poluição atmosférica. Aí vamos pensar que tipo de poluição que essas atividades aqui vão causar. No solo, nos recursos hídricos, no ar. Ok? Aqui, aliás, pensando melhor na comunidade também, né? Faltou aqui a comunidade. A poluição vai impactar em que e no que? E aí, pessoal, que tá o X da questão? Aí vocês vão estar construindo o EIA rima e aí vocês vão falar. Os recursos hídricos vai ser impactado negativamente por causa do tipo de extração. E isso vai causar um grande impacto social. Por quê? Porque você tem 2 aldeias próximas e um rio. Impacto ambiental vai poluir o rio, que vai prejudicar o município. Impacto sociocultural, né? O barulho da mineradora, será que ela vai impactar? Quais são os movimentos culturais dessas 2 aldeias? Né? Será que o barulho não vai impactar? Se eles poluírem o rio, não vai impactar a aldeia? Então, são essas perguntas e essas conexões que vocês têm que fazer. Tá? Ó, essa etapa aqui, né, que é o processamento do minério bruto. Quais impactos sociais, ambientais e socioculturais que isso aqui pode provocar? Na aldeia, no município e no rio. Então, pessoal, essa é a lógica, tá? Não só para mineradora, tá? Mas para petróleo e gás, para as 10 principais
os 10 principais empreendimentos, tá? Que causam maior impacto, e causam impacto significativo. As usinas hidrelétricas, usina nuclear, tá? Então, o aumento também, por exemplo, a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente tem o metrô. Para ampliar o metrô, tem que fazer um estudo de impacto, tá? Eólicas, tá? Agropecuária também precisa. Então, pessoal, por hoje já são nossa aula termina 9h30, né? Ou 9? 9h30. Ah, então tá, a gente tem meia hora ainda. Eu já estava querendo correr aqui. Então, entenderam a lógica? O raciocínio? Se teve silêncio, é um sim. E aí, quando a gente fala, né, possíveis ações para mitigar. Olha só, Serra do Curau, antes da mineração e depois. Conseguem ver a diferença? Aqui, Sim. aqui, gente, a gente tem as camadas, né? Então, você vê a paisagem que a gente tem com a vegetação, a parte estética, né, que eu tinha comentado antes. Isso é o impacto negativo da paisagem. E como ela fica aqui. Vocês já foram perto de uma mineradora? Já passaram? Alguém trabalha na área de mineração aqui? Não, aqui perto onde eu moro tem a pedreira, que eles faziam extração de pedra, mas tanto que é um buraco lá, falam que tem um lago azul, mas é uma água escura, só azul por causa eu não sei nem o que colocaram ali para ser azul, que não chega a ser azul. O povo acha que aquele é azul. Você mora onde? São Paulo, no bairro Pedreira, e tem esse nome por causa da pedreira, que era Na uma pedreira. extração. Eu vou mostrar, eu acho que é nessa, não sei se é nessa apresentação, porque lá em Curitiba tem a pedreira Paulo Leminski, né? Que era exploração também lá. E aí eles revitalizaram, fizeram um lugar de show, um parque lindo, lindo, lindo. Mas que Que é uma delícia. forma de mitigar, né? Você reaproveitar um espaço que não é mais utilizado. E aí, pessoal, possíveis ações para mitigar. O que poderia ser? O que é mitigar? Primeiro, o que é mitigar? Que eu já falei aí para vocês, trouxe a definição. Mitigar. Não vale colar, não pode pesquisar. Tô tentando ler o material que eu abri aqui da aula. Eu não mandei. Não, o material de estudo. Minimizar. Pensa, minimizar, mitigar. Minimizar os impactos. Isso. Como que você pode mitigar esses impactos? No caso, né, da exploração, tem que ter um plano de encerramento da mineradora, tá? Porque realmente a redução de impactos em mineradora, enquanto está tendo a extração de minério, assim, o que pode ser feito, por exemplo, são as EPI, né, para os funcionários, né, máscara, para tampar aqui
mais a questão da segurança do funcionário enquanto trabalha, né? E quando fecha essas mineradoras, ter esse plano mesmo de fechamento, que é toda a parte aí de reflorestamento, de cobertura vegetal, né? Tentar deixar como ela era antes, que nem essa primeira foto. Mas antes era um morro, agora não vai ser só uma planície. Na verdade, eles têm que fechar tudo, né? Obrigatoriamente. Agora, nem sempre é feito, até porque é custoso, né? Nossa. Aqui, a nossa usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que ela atende aí 2 países. Então, antes ela era o Parque Nacional das Sete Quedas, né? Uma das maravilhas aí do mundo. E para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, infelizmente, tudo isso aqui ficou alagado, né? Tá, mas essa parte da represa é a cachoeira? Aham, Gente do céu. sim, porque, olha só, quando a gente vai, tem as barragens, então quando você constrói, você inunda o lugar. Você precisa inundar o local para você ter aqui a força da água, né? Para você gerar energia, as turbinas. Então hoje já não tem mais né, esse Parque Nacional das Sete Quedas, não existe. Ela se tornou a usina hidrelétrica de Itaipu. Aí eu fico pensando, será que a gente precisa desse progresso destrutivo? Olha, então, o que menos causa impacto, né, o menos pior, são as usinas hidrelétricas. O que acontece é que qualquer modificação que você vai fazer na natureza, você vai causar um impacto. Qualquer tipo de economia que você colocar assim em larga escala, você vai impactar. Né? Então, assim, é lógico que a Itaipu, ela fez aí todo um plano de monitoramento, ela fez vários estudos, né? Como que isso ia impactar a biodiversidade. Então, a Itaipu, inclusive, tem uma unidade de conservação que ela preserva, uma RPPN, né? Então, assim, de exemplos que eu trago, eu posso dizer que ela é a menos pior, tá? E a quantidade de energia que ela gera também é muito grande, né? Hoje a gente está numa sociedade que a gente não vive mais sem energia. Só quem é do interior que acorda às 5 da manhã e dorme às 7. Então a gente já está num mundo aí globalizado que a gente não consegue ficar mais sem energia, ainda mais depois da pandemia. Mas cada vez mais desmatam, criam barragens. Então, quanto mais maior o aumento da população, maior a degradação do meio ambiente. Com certeza. Teve um vídeo faz um tempinho que eu vi na internet de uma barragem que fizeram, foi China, foi no Japão, que alterou a rotação da Terra. Eu tinha visto um videozinho, um micro não sei o que lá. Caramba. Então, Cuidado, hein, para ficar vendo essas coisas do Instagram, hein? mas aí vai pesquisando, tem os estudos lá que vai pesquisando, eu fiquei curioso. Só não sou de ver a primeira mensagem, vou procurar, vou Ai, que pesquisar. bom. Me lembrei por causa dessa barragem agora. Gente, me passa que eu É quero ver também. coisa mínima, que nem percebível, mas assim, o que afeta pela quantidade de água que acumulou, um negócio assim, é bem complexo. Me passa então, eu quero assistir, por favor. Me Não passa sei aqui no se é chat. mentira, aí eu vou lá na curiosidade, e vai atrás, pesquisando, pesquisando. Ah, é importante, gente, porque agora o povo É muito fake news. acha que sabe tudo porque acompanha o Instagram. Não. Deus me livre. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver aqui o vídeo. Barragem.
Então, pessoal, aí, ó, aqui, como que a gente faz? Essas as diretrizes, a gente tem que enquadrar, então, o empreendimento que eu acabei de falar para vocês, né? Trouxe aqui, usina hidrelétrica de Itaipu. Como enquadrar esse empreendimento em cada caixinha dessa, tá? Informação geral, caracterização do empreendimento. Aqui, esse empreendimento, ele é entre dois países, né? Então, tem que escrever área de influência. Com certeza, o Parque Nacional entrou, tá? Das Sete Quedas, entrou como um diagnóstico ambiental. Eles tiveram que fazer compensação, medida mitigatória e compensação. Aqui, ó. É a barragem das Três Gargantas na China. Deixa eu anotar. Eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu só achar aqui. China, mega potência, né? Não sei como tá a área ambiental lá. Olha só, pessoal, por acaso, tá? Eu achei aqui. Eu falei para vocês que era quase difícil achar um EIA. Pessoal, tá todo mundo acompanhando, né? Não tá ninguém dormindo aí. Senão já vou botar uma música aqui para todo mundo acordar. Vamos lá, pessoal. Tem um EIA aqui para vocês entenderem um pouco como que é, tá? Então, vou até dar uma ampliadinha aqui. Primeiro, ele é de uma mina de bauxita. Eu peguei 2021. Então, como que ele faz aqui? É bem simples, tá? Ações, componentes do empreendimento. Então, aqui. Lembra que eu comentei para vocês que tem que ver o passo a passo do empreendimento, as etapas do empreendimento, né? Do produto também. Então, aqui ele coloca divulgação do empreendimento junto à população local, né? Então, essa ação, qualidade de vida. Então, essa ação impacta a qualidade de vida. E aqui ele colocou o cinza mais escura, grande interferência e pequena interferência. Então, o empreendimento junto à população, só o empreendimento, ele vai impactar, vai ter uma grande interferência na qualidade de vida. Tá? Negociação de acordos visando a indenização. Isso é outra coisa, quando você vai fazer realocação, tá? Qualidade de vida, então vai ter uma grande interferência. Pagamento das indenizações, grande interferência. Remoção da cobertura vegetal, ela vai interferir na vegetação, na fauna terrestre e na produção agrícola. Então, ela vai ter um grande impacto, né? Tá vendo? Remoção da camada superficial do solo. Característica do solo. Então, gente, aí existe uma ciência, tá? Que estuda o solo, específica para o tipo de solo, qualidade do solo, composição do solo, tá? Então, com essa remoção da camada, que é a camada O do solo, você vai ter aí um grande impacto na composição desse solo. E aqui, ó, ele coloca aqui carregamento em caminhões, porque tem que ter os caminhões para carregar os minérios, né? Então, qualidade do ar e ambiente sonoro. Então, eles colocaram que o impacto sonoro ele vai ser muito grande, ele vai ser alto. Mas, por sua vez, ele coloca que a interferência é pequena em relação ao ambiente sonoro. Então, o caminhão que vai passar, eles colocaram aqui, sabe o caminhão quando passa na tua rua?
para mim, é uma grande interferência. E tem poluição sonora. Mas aqui eles colocaram que é baixa. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Pagamento de salário, qualidade de vida e mercado de bens e serviços. Aqui eles estão colocando como uma coisa positiva, né? Recolhimento de impostos, finanças públicas, é positivo. Royalties, é positivo para qualidade de vida, só não sei para quem. Sim, dos proprietários. Estão entendendo, pessoal? Isso aqui é uma matriz. Os proprietários da usina, né? É lógico. Porque para os moradores, teve a barragem recente, está no jornal aí, que estourou, rompeu lá para o Nordeste. Então eles têm que ficar igual a Mariana. Sim. Só que ela é barragem de água normal. Então isso está incluso também na previsão de indenizações? Sim. Não, quer dizer, você está falando aqui nesse exemplo ou no que Sim. aconteceu lá? Não, nesse exemplo. Não, claro que não. Não tem essa previsão que pode ocorrer. Não, aqui não. Aqui ele está dando. Aqui não. Aqui é só uma matriz de identificação de impactos, tá? Real. Uma coisa real. Aqui não tem um plano de prevenção caso rompe a mineradora. Entendi. Aqui não tem. Mas é só para vocês assim entenderem essa matriz, né? É que assim, nesse caso é uma matriz pequena, né? É um empreendimento pequeno. Então é Divinópolis, isso. Então é uma matriz de identificação. Então, a partir disso aqui, você vai conseguir priorizar quais são as ações, né, que você vai fazer, quais são os impactos, até para as pessoas terem uma noção geral aí do projeto. Esse mapa pode ser utilizado em outros projetos sociais? Isso deve ser. Esse formato. Então, olha só o que acontece. Isso aqui é uma matriz, né? É um resumo. Não. Você pode se basear em algumas coisas, mas cada caso é um caso. Aqui é só de mineradora. Ele está falando de mineradora. Vou ver se eu acho uma para projetos sociais. Eu gostei dessa. Você, por exemplo, petróleo e gás é diferente. Vou O que vai pesquisar. estar? O que vai estar de parecido? Que é obrigatório. Empreendimento junto divulgação do empreendimento. Negociação de acordo visando indenização. Isso daqui, aqui, na verdade, que foi tua pergunta, né? Ele não está falando se caso ocorra algum desastre. Eu entendo que isso daqui é que vai ter alguma remoção. Né? Alguém vai ser deslocado da proximidade da mineradora para o empreendimento. Mas aí eu tinha que ler, ter acesso ao relatório que eu não tenho. Entendi. Então, remoção da cobertura vegetal já não entra em petróleo e gás, remoção da camada de superfície do solo não entra em petróleo e gás, não entra em usina eólica. Então, não existe, cada empreendimento Será uma uma matriz. Será uma matriz diferente. Claro. Legal. Vou pesquisar, gostei dela. Que bom. E aí, vamos ver. Para a gente encerrar a nossa. Não, eu vou deixar para a próxima aula, a gente começa com esse vídeo, que o pessoal já está entendendo melhor sobre impacto. Então, vamos lá. Esse é o esquema, então, pessoal. Esquema de avaliação de impacto. Um esqueminha rápido que eu fiz. Empreendimento. Qual é o empreendimento? Hidrelétrica, mineração, eólica, transporte? Então, os processos de cada empreendimento. Então, cada empreendimento tem um processo diferente.
Poluição, que está aqui, né? Pode ser nos recursos hídricos, no solo, no ar. A gente está falando de poluição, tá? Então, são esses 3. Impacto ambiental, social, econômico. Falta atualizar aqui o cultural. Consequências. Contaminação de peixes. Remoção da comunidade. Nova receita. Então, se você vai contaminar os recursos hídricos, você vai ter uma consequência que vai ser a contaminação dos peixes, né? Remoção da comunidade. Se o empreendimento pegar uma comunidade lá, gente, de 100 pessoas, vai ter remoção da comunidade, só são 100 pessoas. O empreendimento vale muito mais do que uma indenização. Então, na conta deles, isso já está incluso o valor. É uma nova receita. Algumas pessoas podem ter um proveito, né? Então, um empreendimento chega, né? Uma usina eólica chega. Vai vir junto funcionários e também vão ser contratados funcionários locais. Você vai precisar de um mercadinho, de um bar, de uma lanchonete. Então, vai, de alguma forma, gerar a economia local, o empreendimento. E depois, quando você elabora o EIA, tá? Que é tudo que a gente está conversando, é realizada uma consulta pública, no qual a população local tem a oportunidade de entender, se informar sobre o projeto, tá? Então, o RIMA, ele é disponibilizado para consulta pública durante esse processo. Que, inclusive, eles também podem ser contra, tá, pessoal? Aí você tem análise e parecer técnico. Então, as autoridades vão analisar o EIA-RIMA e os resultados, obviamente, da consulta pública, tá? Para ver se o projeto pode seguir ou não. Então, existem situações que já aconteceram. Tem uma situação lá em São Luís do Maranhão, que a Vale estava fazendo uma estrada e eles não fizeram consulta pública. Ou fizeram e a população e os quilombolas não foram a favor. Gente, a Vale parou com a estrada, tá? Porque teve protesto, teve manifesto e não passaram. Então, tem muita gente já articulada em relação a empresas que acham que pode passar por cima sem ter consulta pública. Entendi. Aí você vai ter a fase de comentários, tá? Que é o momento que as partes interessadas podem apresentar seus comentários e contribuições. Essa é uma fase técnica e ela fala, está detalhada, né, nos documentos apresentados pelo requerente. E aí você tem uma decisão sobre a licença prévia, né, com base do parecer técnico e nas condições de consulta pública. Então, a autoridade vai resolver se ela vai dar essa licença prévia ou não. Lógico, né, gente, que não é tão simples assim que nem eu estou falando. Mas, por exemplo, se o seu empreendimento pega alguma área tombada, você vai ter que colocar o IFAM. O IFAM entra no licenciamento ambiental. Se você passa por uma unidade de conservação, o ICMBio, que é o órgão federal que cuida de unidade de conservação, entra no licenciamento ambiental. Isso faz com que o processo seja mais longo,
que o tempo para conseguir a licença prévia seja mais longo, porque esses órgãos passam a opinar, tá? Mas só quem decide é o IBAMA. Com essas licenças prévias, eles já podem começar a estrutura ou tem que aguardar todo o processo finalizar? Não. Licença prévia, LP. Aí vai dar a entrada na licença de instalação. Aí é um outro procedimento, um outro protocolo. Eu estava confundindo. Então, licença prévia fiz, foi aprovada, eu posso começar enquanto sigo o restante do processo. Não, tem que ser todo. Na verdade, a licença prévia, ela é assim, é a mais importante, ela é a fundamental, né? Porque daí a LI e a LO vão estar baseadas justamente na LP. Porque a LP, ela vai dar a característica, ela vai falar o que é o empreendimento, quem é o responsável, qual é a característica, o que vai ser feito, como vai ser feito, quais são os impactos, o que vai prejudicar, quais são as ações para reduzir os impactos, quais são as ações de monitoramento, quais são as ações e projetos para fechar a mineradora. Então, o denso é na LP, nesse documento, e a RIMA. E dependendo do empreendimento, tem outras coisas além do EIA-RIMA. Entendi. Tá? Mas tem que estudar mais nessa parte. E aí, pessoal, o que acontece? Aqui, ó, para vocês verem, é um exemplo de RIMA, tá? De uma pequena central hidrelétrica na Alvorada, Goiás. Então, ele começou aqui, ó, desenvolvimento do estudo. Aí ele foi para audiência pública. Então ele começou estudo de integrado de bacia hidrográfica. Ele colocou o nome do estudo dele. A gente já sabe que isso aqui é um EIA. Audiência pública. Já chamou todo mundo que tinha que chamar para conversar sobre. Aprovação. Né? Opa, foi aprovado. Desenvolvimento do estudo de impacto ambiental e a RIMA. Maravilha. Começou o desenvolvimento. Aí, audiência pública. Desculpa, essa audiência pública é interna da bacia hidrográfica aqui. Então, assim, eles fizeram já outra forma. Audiência pública do EIA-RIMA, do documento que eles fizeram. Aprovação. Opa, licença prévia. Conseguimos a licença prévia. Desenvolvimento do plano básico, detalhamento, programas ambientais propostos no EIA-RIMA. Beleza. Fizeram aí o plano básico. Aprovação do plano. Licença de instalação. Aí você começa a instalação do empreendimento. Você vai levantar, vai cortar, vai construir. Aí começou, né, o início das obras. Aprovação da execução dos programas ambientais. Assim, quando a gente fala de monitoramento, a gente está falando dos programas ambientais, tá? E aí você finalmente vai ter a emissão da licença de operação, LO, e início da operação. É isso daqui, pessoal, tá? Esse quadrado aqui é para você ter as licenças de uma central hidrelétrica. Pequena. Tá? Isso bonitinho aqui. Só que lembrando, cada quadradinho bonitinho aqui tem alguns desdobramentos. E aí, aqui, como que eles fizeram?
Eu só vou mostrar essa última aqui, pessoal, a gente para e deixa para outra aula. Sim. Eles analisaram o meio físico, tá? Então, o meio biótico e o meio socioeconômico e cultural. Então, assim, cada um também pode fazer da sua maneira, só meio cultural, só meio econômico, tá? Eu trouxe esse aqui para vocês como exemplo, porque eu gostei muito da divisão que eles fizeram. Tá? Então, você tem o meio biótico, você tem os animais, tem a floresta. O meio físico são paisagens, estradas, montanhas. Então, as características, né, então, o que eles fizeram? Primeiro, eles já fizeram um levantamento de dados e informações já disponíveis. Lembra que eu comentei para vocês que isso é um diagnóstico? Que você tem que fazer isso? Então, um diagnóstico referente ao aspecto físico, biótico, socioeconômico e cultural da região, para você saber como que é aquele lugar que você vai fazer um empreendimento. E aí foram definidas as áreas de influência do empreendimento, um levantamento de campo, sim, você tem que ir a campo para fazer coleta de dados primários, porque aqui você tem coleta de dados secundário, e aqui você tem que fazer os primários. Você tem que ir lá ver, você vai ter que mapear a sua área. Aonde tem ecossistema sensível, que tipos de espécies arbóreas, como que é o relevo, se tem alguma área de vulnerabilidade, de risco. Aí ele pegou tudo isso e, com base no levantamento acima, foi elaborado o diagnóstico ambiental. Show! Então, depois do diagnóstico, foi feita a avaliação de impacto ambiental. Né? Então, fez todo o levantamento do que o impacto, o que o empreendimento pode causar no diagnóstico. Dali saíram os impactos. E depois, com o objetivo de prevenir, minimizar, monitorar ou compensar os impactos previstos, foram elaboradas as ações ambientais. As ações ambientais são a gente pode dizer, os monitoramentos ambientais. E aí, pessoal, depois eu vou dar o exemplo aqui dessa mineradora para vocês na próxima aula. Oh, meu Deus. Esse material vai ficar disponível lá na... Quando eu terminar, quando a gente terminar a próxima disciplina, a próxima aula. Mas eu posso, na verdade, eu posso colocar agora, não tem problema. Tá bom? Não, sem problema. Então tá, pessoal, boa noite, obrigada. Muito obrigado pela aula, foi muito boa. De nada, fico feliz. Achei que essa questão era mais simples, mas esse é mais complicado. Mais complexo. Fiz mais estudo, digamos assim. Com certeza. Então tá bom, gente. Qualquer dúvida, tá? É só vocês falarem lá com o pessoal da faculdade e me mandar um e-mail. Tá certo, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Bom dia. Próxima aula é na próxima quinta, dia 11, não é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a agenda. Isso, dia 11. Aguardo vocês dia 11. Tchau, Obrigado. tchau, boa noite. Tchau.